seria concretizada. O segundo grande desafio para os discípulos era enfrentar a perseguição da igreja que foi levantada pelo rei Herodes. É interessante que Herodes era tinha descendência de romano, era um edomita, então ele não era bem visto, não era bem recebido em seu governo pelo povo de Israel. O seu ibope era quase que zero diante da nação de Israel. E quando ele começa a perseguição à igreja, ele viu que isso agradou a nação de Israel. Os judeus então agradou daquilo que o rei Herodes estava tomando por base a sua atitude de perseguir os cristãos. E quando a história nos diz que quando ele passa Tiago a fio da espada, o seu ibope sobe a 99%. Porque os judeus, infelizmente, irmãos, aquele cujo o Jesus Cristo veio, não acreditava que ele era o Cristo, que ele não tinha ressuscitado. Por isso, então, eles aprovaram a atitude do rei Herodes. Por isso, então, eles foram para o lado de Herodes e não se uniram com os discípulos. Mas a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. O propósito de Deus, ele não para por mãos humanas. Ele é feito por mãos humanas, a obra do Senhor, mas ela não para por mãos humanas. Deus levanta uns para pregar, Satanás levanta outros para poder parar, mas o bem, ele sempre vence o mal. Glória a Deus! O que muito me chama a atenção é que quando ele mata Tiago, após ele ter matado Tiago, e ele viu que isso era bom para o seu governo, ele então começou a perseguir os cristãos pelo lado político, porque ele viu que isso trouxe todo o povo para ele. E quando ele percebeu que isso tinha acontecido, então ele pergunta, então cadê o líder, que era Pedro? Pedro estava na Síria, mas quando Pedro chegou, alguém disse a ele, olha, Pedro já está aqui, Pedro chegou. Então ele manda prender Pedro. Veja que em páginas anteriores, eles prenderam os discípulos em uma oportunidade, mas no outro dia, quando foram olhar, a cela estava vazia. E está nas entrelinhas que alguém disse para o rei Herodes, cuidado, porque Pedro foi preso. No outro dia, quando foram olhar a cela, já não tinha mais ninguém. Tome cuidado com este homem. Então o rei Herodes resolve mandar prender Pedro em um presídio de segurança máxima. Então leva Pedro para o presídio de segurança máxima e coloca